meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Nós estamos gratos a Deus por essa honrosa e também responsiva oportunidade que temos de mais uma vez poder retornar a essa casa de oração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Claudinho, chamo ele assim carinhosamente, pelo crédito do convite, porque é um amigo de longas datas. E quando eu digo Claudinho, não diminuindo a pessoa, que quem conhece o Claudinho sabe que ele tem um coração gigante, né, irmãos? Então louvo a Deus pela vida do pastor Claudinho, que depositou em nossa pessoa esse crédito de estar aqui com vocês. Deus abençoe a vida do pastor Ezequias. Obrigado, viu, pastor Ezequias? Deus continue abençoando o Senhor, dando saúde e sabedoria dos altos céus, para que o Senhor possa administrar esse rebanho até os pastos verdejantes. Deus abençoe a todos os obreiros, amigos e irmãos que temos aqui nessa casa. Citando o nome da pessoa do pastor Cláudio, eu quero externar os meus agradecimentos a toda a diretoria do Geração Eleita. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito, muito especial, e que o ano que vem uma glória maior possa suceder aqui nessa casa de oração. Quem pode confirmar dizendo amém? Deus abençoe a vida da minha esposa que me acompanha. A esposa está com a gente na labuta. Tem dia que só dá tempo de chegar em casa, trocar de camisa, já correr para outro canto, e ela está sempre ali com a gente. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Deus abençoe a vida do Breno, está aqui conosco também na noite de hoje. Deus abençoe. Queridos, quero compartilhar uma palavra que Deus, o Senhor, ardeu no nosso coração. E para tanto eu peço aos senhores que abram as vossas Bíblias no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 3. O verso também é o de número 3. Livro de Ruth, capítulo 3. O verso também é o verso de número 3. Os irmãos que acharem com um sinal, diga amém. Amém. Lava-te, pois, e unge-te, veste os teus vestidos e desce a eira. Porém não te deis ao conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, descobre-lhe-ás os pés e te deitarás. E ele fará saber o que deve fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Tudo quanto me disseres, farei. Se assente por alguns minutos. Eu queria pedir o seu coração aqui, sua mente, voltado ao que Deus tem para nos entregar aqui. Nós estamos diante a um poderoso texto que também está inserido num conjunto que nós chamamos de período teocrático. O livro de Ruth também está inserido no livro de Juízes. Uma história que dura aproximadamente 350 anos de história. Quem gosta de ler sabe que foi um dos períodos mais críticos, caótico e catastrófico de todos os 66 livros da Bíblia. Foi justamente aqui, na época dos Juízes, o período de mais intransição do povo de Deus.
É possível dizer que o livro de Juízes é o livro mais sombrio, mais negrito de toda a história da Bíblia. Também considerado dentro da teologia como o efeito bumerangue. Pastor, o que é o efeito bumerangue? O bumerangue é um instrumento de ataque, cujo objetivo de quem o lança, depois que ele atinge o seu alvo, ele precisa retornar para as mãos de quem o lançara. Por isso que Juízes é considerado dentro da teologia o efeito bumerangue. Porque a intenção de Deus, quando Israel saía para as guerras, quando Israel saía para as pelejas, quando Israel saía contra os seus inimigos, a intenção de Deus que depois deles obterem a vitória, é que eles voltassem para o lugar de onde eles saíram, que era a mão de Deus. Deus lançava Israel contra os seus inimigos, só que o propósito de Deus era que Israel voltasse novamente para a mão de Deus. Então, quando Israel ia para as guerras, não era Israel que vencia pelo poder do braço. Quando Israel ia para as batalhas, não era Israel que vencia por causa do poder bélico, poder militar. Era o sair das mãos de Deus, o segredo das vitórias de Israel. Só tem um detalhe aqui: quando eles alcançavam o objetivo da vitória, Deus estava com as mãos abertas esperando para que Israel voltasse para o lugar de onde eles foram lançados. Só que isso não acontecia. Só que eu descobri que Deus tem as suas formas e maneiras para trazer quem saiu de volta. Deus tem as suas formas e maneiras para trazer alguém de volta. Vou repetir porque alguém já está entendendo isso aqui. Deus tem as suas maneiras para trazer alguém de volta. Isso aqui é a profecia. Deus falou comigo essa tarde. É noite de trazer alguém de volta. Deus vai trazer alguém de volta. Pastor, como é que Deus fazia isso? Deus permitia que as nações vizinhas e circunvizinhas tomassem posse da terra de Israel, escravizasse o seu povo, e debaixo de opressão, esse povo voltava à verdadeira adoração. Foi um período que durou longos 350 anos, 14 juízes na escala de Deus, em tempos determinados, diferentes uns dos outros. Só tinha um detalhe aqui, meu amigo pastor Claudinho. Na época da teocracia, o único detalhe que era o perigo da época é que todos os juízes, com exceção de Samuel, que foi o último, julgavam o povo com falta da lei. A lei que era de Moisés, que por eles é conhecido como a Torá. Então, por causa da palavra, que também é a lei, e a lei é a palavra, o povo começou a enfraquecer. Aí o livro de Ruth inicia-se no seu capítulo de número 1, trazendo uma palavra que vai demonstrar uma preponderância em toda a história. Porque o capítulo 1 inicia-se assim, ó: e sucedeu, diga comigo, sucedeu. Pode ler na sua Bíblia que a palavra sucedeu está engarrachada. Maiúsculas são as letras. Pastor, por quê? Porque a palavra sucedeu, todas as vezes que você lê ela, nos 66 livros da Bíblia, seja nos seus 1189 capítulos, ou nos seus 31.173 versículos, é indicação que algo ruim vai acontecer. Quando você lê, e houve, ou, e sucedeu, se prepare para uma grande catástrofe. Então, quando o escritor começa o livro de Ruth, ele começa com letras garrafais e grandes, escrevendo assim, ó: e sucedeu. É sinônimo de alerta. O escritor está querendo nos alertar os leitores que algo de ruim está prestes a acontecer. Pastor, por que algo de ruim vai acontecer? Porque justamente o primeiro detalhe, os juízes julgavam com falta da palavra. Primeira seca, primeira falta, primeira fome, era a fome da palavra. Segundo, por causa da fome da palavra, Deus mandou sobre esse povo um castigo.
um castigo de falta de chuva. E se não chove, ninguém planta. Se ninguém planta, ninguém colhe. Primeira falta, falta da palavra. Segunda falta, falta do trigo, que era o pão. E sucedeu por quê? Porque primeiro faltou a palavra, depois faltou a comida. Então a primeira fome era a fome da palavra. Segunda fome, Deus cessa a chuva dos céus. E a história inicia se dizendo que houve naquela terra uma grande seca. Acreditava-se na época do Antigo Testamento que uma forma de Deus castigar o povo para trazer esse povo de volta era cessando a chuva dos céus. Lembra no início que eu disse que Deus sabe trazer alguém de volta? Nem que Deus tenha que cessar algumas coisas, mas quem saiu vai voltar. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu vou deixar você dar glória a Deus porque eu estou sentindo uma presença que nos envolve aqui. Deus cessa os céus. Não tem chuva. Se não tem chuva, não tem como plantar. Se não tem como plantar, ninguém colhe. Se ninguém colhe, a fome predomina. Por isso que o escritor começa dizendo, e sucedeu. Houve uma grande catástrofe. Houve uma grande calamidade. Aí a história se inicia falando a respeito de um homem que a Bíblia o chama de Elimeleque. Como que era o nome dele? Sabe quem era Elimeleque, pastor Claudinho? Elimeleque era da geração de Efratas, os Efratitas, que eram parentes de Moisés. E Efrate também era o nome de Miriam, que era a irmã de Moisés. Eles eram efratitas, moradores da cidade de Belém de Judá. E segundo a história, Elimeleque era um homem rico, possuidor de muitas terras, bens, que em época de seca, ele preferiu fugir da terra do que dar pão para quem estava com fome. Está chegando um tempo de escassez. E a pergunta de Deus é, você vai fugir com pão ou vai ficar para dar para quem tem fome? Deus está levantando uma geração que tem pão na mão para dar para quem tem fome em um momento de escassez. Aonde está essa geração eleita? Levante a sua mão se você pode adorar. Você vai fugir com pão ou vai ficar para alimentar quem tem fome em momento de escassez? Elimeleque, ele toma uma atitude precipitada. Você conhece a história. Ele pega a sua família, ele pega a sua esposa, Noemi, ele chama os seus 2 filhos, Malom e Quilom, guarda-se as sementes e carrega consigo os pães. Pastor, por que ele foge? Porque isso aqui era lei na época de Moisés. Em época de crise, os pobres tinham direito de oprimir os mais ricos e cobrar deles comida. Então na cabeça de Elimeleque ele está dizendo assim, bom, a fome chegou, daqui a pouco os pobres famintos vão bater na porta da minha casa e eu vou dar o pão que é meu. Ele só se esqueceu que o pão não era para ele, era para dar de comer quem tinha fome. Deus está levantando uma geração que tem pão para dar de comer a alguém. Eu vou profetizar isso, tem alguém com a mão levantada lá atrás, ali em cima recebendo essa palavra. Deus está levantando uma geração que não vai fugir do tempo de escassez, mas vai ficar para dar pão a quem tem fome. E isso era uma prática de idolatria, pecado diante dos olhos de Deus. O que, pastor? Não dá de comer aos famintos. Então na cabeça de Elimeleque ele está dizendo assim, bom, eu não vou dar, mas também não vou negar. Eu vou fugir, porque isso não vai ser considerado pecado. Eu fugindo com a semente, eu fugindo com o pão, eu estou debaixo da legalidade de Deus. Porque eu não estou negando o pão, eu não vou estar negando semente. Apenas vou estar saindo da terra para não dar pão aos pobres que estão passando fome em momento de escassez de pão. Então ele pega a sua família e sai da terra de Belém de Judá, achando que o resultado seria a positividade.
Mas o escritor do capítulo 1 diz que ao chegar em Moabe, nas terras de Moabe, terras está no plural, porque o desejo de Elimeleque ao chegar lá, era ficar peregrinando, sabe, sem direção. Ele preferiu sair de um lugar onde ele estava fixo, para ficar peregrinando. Quando ele chega lá, o resultado dessa escolha foi morte. Se valer glória, fica à vontade, pastor, por quê? Porque quando eu saio do centro das atenções da vontade de Deus, o resultado é morte. Aleluia. Quando eu saio fora do centro das atenções da vontade de Deus, o resultado é morte. Não é para onde eu quero ir, é aonde Deus quer que eu esteja. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece. Então ele sai por causa da fome. Quando ele chega em Moabe, nos campos de Moabe, o desejo era peregrinar. Mas ele morre. Ele vai na intenção que a fome logo acabasse, mas ele permanece lá. Deixa eu dizer um negócio só para alguém aqui que está ouvindo essa mensagem na noite de hoje. O problema não é sair e ir para onde Deus não quer que você vá. O problema é sair, ir e permanecer lá. A vontade permissiva de Deus não é que ninguém saia, mas já que saiu, volte. O problema é que ele sai, e quando ele chega em Moabe, ele permanece. Uma continuidade de erros prossegue no texto. Primeiro, ele saiu fora da vontade de Deus. Quando chegou lá, resultado de morte. Segundo, quando Noemi, a sua esposa, viu a morte de seu marido, qual seria a atitude de uma mulher que viu que o resultado foi morte? Espera aí, viemos para cá, meu marido morreu, sinônimo que estamos fora da vontade de Deus. Sabe de uma? Vou pegar os meus filhos e ir embora. Sabe o que ela faz? Ela permanece no local onde o seu marido morreu. Isso é continuidade do erro. Errar uma vez tudo bem, agora continuar no erro, sabendo que o primeiro resultado já foi morte, isso é tolice. Porque ela viu a morte do marido na terra de Moabe e resolveu permanecer em Moabe. A história diz que lá se passam 10 anos. Quantos anos? Quantos anos? O número 10 dentro da numerologia bíblica representa a complexidade. Só está completo se tiver 10 para um judeu. Você lembra quando Jesus entra dentro de uma sinagoga e de repente, ao passar do tempo, ele percebe que o culto não inicia e ele faz uma pergunta dizendo: o culto não vai começar? E alguém responde: como pode tu, sendo um judeu, não saber que o culto só se inicia se tiver aqui presente? 10. Aí Jesus disse assim: não precisa ter 10, basta ter apenas... Porque onde houver apenas 2 reunidos, presente no meio deles, eu me farei presente. Não precisa ter muitos, basta ter apenas 2. O número 2 fala da duplicidade e da concordância. O texto diz que lá se passam 10 anos. 10 anos. A complexidade só está completo se tiver 10. Pastor, está escrito isso? Está. Mateus capítulo 25. Jesus foi quem comparou o reino do céu semelhante a 10 virgens. Na realidade, me permita a simplicidade, aquelas virgens não eram virgens, eram damas de honra, que preparavam o caminho para o noivo. Elas andavam junto com um amigo do noivo, que no grego é chamado de paraninfo, o amigo do noivo que prepara o caminho para a sua passagem. E sabe qual era o dever daquelas meninas? Iluminar o caminho que era escuro. Eram quantas? Só que na chegada do noivo, quem lembra a hora que o noivo chegou? Meia-noite. Pastor, por quê? É a mesma hora do encontro de Ruth e Boaz. Daqui a pouco você vai ver isso. Porque é a meia-noite que vai revelar se está completo, se a complexidade mesmo é só pela metade.
Porque não eram 10? 10 é 100%. Só que quando alguém grita, aí vem o noivo, que aparece à meia-noite, e o costume da tradição era que o casamento se iniciasse por volta das 17h30, quando a primeira estrela apontasse no céu. Porque essa estrela é chamada na Bíblia, por João, em Apocalipse, de estrela da alva. Porque ela é a primeira que aparece, e quando você acorda às 6 horas da manhã, pode olhar, ela é a última que vai embora. É aquilo que Jesus é considerado alfa e ômega, início e fim. Se valer glória, fica à vontade. Tudo começa nele e tudo termina nele. Pastor, então por que o noivo chega à meia-noite? Ele chega à meia-noite para justamente distinguir o grupo que aparentemente estava completo. 10 é 100%. Mas quando alguém grita, aí vem o noivo, apenas 5. Se 10 é 100, 5. Se a volta dele fosse hoje, talvez 50% estariam preparados para esse momento. Eu estou falando que 10 anos se passaram. Noemi está numa terra de aflição, a terra dos moabitas. E quem gosta de ler sabe que Moabe era irmão de Amon. Ambos nasceram de um incesto de pai com filhas. Ló teve relações com as suas filhas e nasceu a geração de Amon e Moabe, inimigos número 2 do povo de Deus. Uma geração perversa, trocenta, sanguínea. Foram eles que tentaram parar Moisés na peregrinação do deserto. Foram eles que arrancaram os olhos direitos das pessoas que moravam em Jabes de Gileade. Foram eles que mataram as crianças na barriga das mulheres de Gileade. Era um povo trocento e sanguíneo, inimigos número 2 do povo de Deus. E é para lá que Elimeleque levou sua família. Só que 10 anos se passam. Era costume da época os mercadores itinerantes atravessarem as cidades para fazerem os seus comércios. 10 anos se passam. Os meninos, Malom e Quilom, casaram-se com moças moabitas. Você conhece a história? Orfa e Ruth. Mas pelo fato de Noemi ter insistido em ficar e permanecer na terra que ao qual seu marido levou, os meninos também morreram. Segunda morte foi consequência de ela não ter ido embora quando a primeira morte aconteceu. Os meninos morrem, mas os mercadores começam a atravessar a cidade. E a notícia chega nos ouvidos de Noemi. Que notícia é essa, pastor? Que o Deus de Israel voltou a abençoar a sua terra. A terra que estava seca. Lembra que Moabe, eles estavam lá. E de repentemente, a notícia quando chega nos ouvidos de Ruth, de Noemi e de Orfa, traz a elas a atenção àquilo que Deus estava fazendo lá do outro lado. E alguém diz assim, olha, o Deus que cessou os céus e a chuva, voltou a abençoar o seu povo novamente. Então o texto diz assim, ó, levantar-me-ei. Foi isso que ela fez. Quem, pastor? Noemi. Porque ela estava prostrada no lugar onde foi o enterro, tanto do seu marido quanto dos seus filhos. Primeiro ato de alguém que quer voltar, ela precisa primeiro se levantar. Deus trouxe alguém aqui para te pôr de pé hoje. Mas me permita a simplicidade em dizer isso. Tem tombos da vida que se você não se pôr de pé, ninguém vai te levantar. Ou você se levanta, ou você vai permanecer prostrado. Ou você se levanta hoje, ou você vai permanecer no chão. Tem tombos da vida que são vontades permissivas de Deus, porque Deus quer ver a sua atitude em se colocar de pé. Ela se levanta só, não tem uma mão estendida para pôr Noemi de pé. Mas quando a notícia que Deus está abençoando a terra que era dela, está de volta, ela diz assim, peraí, eu não posso ficar aqui, porque eu não sou daqui, e daqui eu não posso ficar. Eu vou voltar para a minha terra, porque Noemi é uma peregrina em terra estranha. Ela é uma peregrina em terra. Deixa eu te dar um conselho aqui. Vá se desacostumando com essa casa que você mora. Vá se desacostumando com essas vestes que você veste.
Vá se desacostumando com o carro que você anda. Pastor, por quê? Porque nós não somos daqui e aqui não iremos ficar. Deixa eu ver quem está indo para nova casa. Levanta a mão, abre a boca para adorar. É para lá. É para lá que iremos. O problema é que a gente vai se acostumando como se fosse viver aqui eternamente. A gente vai se acostumando como se fosse morar aqui eternamente. Mas eu me lembro que Jesus, conversando com seus discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 16, ele diz assim: filhinhos, não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Por quê? Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito o quê? Eis que eu vou indo na frente. Vai dar glória ou vai levar para casa? E alguém pergunta, vai fazer o que na frente? Ele disse, eu estou indo preparar um lugar para que aonde eu estejais, vós estejais também. É para lá que vamos. Não é de costume eu fazer isso, mas só para esse adolescente que está do seu lado entrar no culto, diga assim para ele: se prepare para ir para a nova casa. Aleluia, 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 glória, aleluia, glória. Nós não somos daqui. A tragédia por causa de uma decisão, não querer compartilhar o pão que não era dele. Ele morre, os filhos morrem. Na segunda tragédia, Noemi diz, espera aí, eu não posso ficar aqui. A notícia chegou através dos mercadores que Deus voltou a abençoar a cidade de Belém de Judá. E eu não sou daqui, então eu vou voltar para lá. Orfa, vem aqui, minha filha. Ruth, vem cá. Choramos o luto de meu marido, choramos o luto de vossos maridos que eram meus filhos. Mas a notícia chegou que Deus voltou a abençoar Belém de Judá. E eu não sou daqui. Eu vou voltar para lá. Vocês não são obrigadas a irem comigo. Vocês podem voltar para a casa da mãe de vocês. Ela não disse pai, ela disse mãe. Por quê? Porque a tradição dos moabitas era diferente da dos judeus. Os moabitas honram a mãe no que tange a árvore genealógica. Os judeus honram um pai. Pode ver que toda árvore genealógica só tem homem. Fulano que gerou Beltrano que gerou Ciclano. Mas ela diz assim, ó, volta para a casa da mãe. Por quê? Porque tem um segundo significado. A mulher que ficasse viúva e quisesse casar de novo, para ela casar debaixo de honra, ela tinha que voltar para a casa da mãe para depois casar. Então Noemi diz assim, ó, volte para a casa da mãe de vocês. Possivelmente vocês vão arrumar outro moço, vai casar, vai ter filho, vai dar continuidade na vida de vocês. Vocês não são obrigadas a irem comigo. Eu já estou idosa, mesmo que casasse, gerasse filhos, vocês não poderiam ficar amarradas até que esse filho fosse te dar idade de casamento a vocês. Então voltem para lá, para a casa da mãe de vocês. Elas ouvem todas as lamúrias, a tristeza que está no coração de Noemi, ao ponto dela dizer assim, ó, e outra, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou com a minha alma amargurada, a mão de Deus pesou sobre mim. Mas vocês não participam disso, não é culpa de vocês. Voltem para a casa da mãe de vocês. Elas ouvem uma mensagem da boca de Noemi. Agora se atente que eu vou dizer. O resultado das duas foi o mesmo. Qual, pastor? Ambas choraram, mas a atitude foi diferente. Uma chora e beija, a outra chora e agarra. Não adianta você ouvir tudo que está ouvindo, chorar, beijar e ir embora. Deus te trouxe aqui para te dizer, chora, mas agarra, agarra. Estou sentindo Deus aqui nessa casa. Eu vou dar 10 segundos para você adorar a Deus aqui. Deus não quer que você chore e beije. Deus quer que você chore e agarre.
Porque o beijo pode falar de muitas coisas, pastor Ezequias. O beijo pode falar de despedida. Lembra quando Jonatas e Saul se viram uma última vez diante de uma pedra chamada Ezel? Porque depois cada um foi para um lado. Israel sofreu a invasão dos filisteus. Jonatas morreu e nunca mais Davi viu Jonatas. Mas a despedida foi com um beijo. Então beijo fala de despedida. Mas beijo também fala de traição. Lembra de Judas? Então beijo fala de muitas coisas. Então o que determina se o que eu ouvi está fazendo efeito dentro é aquilo que eu faço fora. Deixa eu repetir isso aqui. O que determina se tudo aquilo que eu estou ouvindo nesse 22º Congresso da Geração Eleita está fazendo efeito dentro é as minhas atitudes do lado de... Não adianta você ouvir tudo que está ouvindo, chorar, beijar e ir embora. Permita-me a simplicidade, vem cá, obreiro, com todo respeito. Agora quem está entendendo a voz de Deus, ela está chorando, já gastou 2, 3 toalhinhas, mas ela está assim, ó. Estou chorando, mas não te largo. Estou chorando, mas não te deixo. Eu não vou tomar outro caminho a não ser o correto. Chore e agarre. Tem gente que até chorou ontem, mas beijou e foi embora. Meu Jesus do céu. Aleluia. Tem gente que já até rodou, pulou, salteou, mas chorou, beijou e até se esqueceu da mensagem de ontem. Mas Deus te trouxe aqui, quer chorar? Fica à vontade. Deus está levantando uma geração que chora e agarra. Isso aqui é profecia, recebe quem quiser. Deus está levantando uma geração que chora, mas está agarrada. O pecado não te pega, não te embaraça. Deixa eu ver quem está agarrado com Cristo. Abre a boca para adorar. Estou sentindo uma presença aqui na noite de hoje. Pode chorar, irmã, fica à vontade. Isso aqui é culto, tá, gente? Culto não se assiste. Culto se faz. Pastor, como é que faz um culto, ó? Se tiver alguém chorando do teu lado, veja se ele está beijando ou se ele já está agarrado com Cristo aqui hoje. Veja quem agarrou Cristo aqui hoje. Labaracandarás, é o adjó. Dubi bubi recia, o abararrácia. Quem está agarrado, ela não se vende, não se troca. Os prazeres do mundo não mexem mais com ela. Ela está agarrada com Cristo. Está agarrada. Ambas ouvem a mesma mensagem, porém têm atitudes e caminhos diferentes. E ninguém vai dar glória, mas no que eu vou dizer, eu preciso dizer. Quando Orfa se despede de Noemi e Ruth, a Noemi olha para Ruth e diz assim: você não vai junto com sua cunhada, não? Pode acompanhar ela. Pode ir embora, filha, vai lá. Acompanha sua cunhada. Aquilo era um teste. Não para ver se ela não tinha se convertido de fato ao Deus que Noemi servia, mas se de fato ela estava disposta a seguir esse caminho. Qual, pastor? Porque ela disse assim: aonde tu fores eu. E tem gente que não pode andar junto com a gente porque não está no mesmo propósito. Então tem amizade que Deus vai pôr para andar. Adolescente, jovem, eu preciso falar na linguagem de vocês. Deus vai peneirar algumas amizades que está te levando para o caminho errado. Deixa aí, porque não está no mesmo propósito que você que está agarrado com Cristo. Aqui dentro ela canta Envolve-me, Senhor, mas lá fora está cantando Marília Mendonça.
Aí Deus vai pôr para andar, não fica triste quando você olhar e dizer assim, a minha amiga nunca mais veio aqui. É Deus dizendo, estou tirando gente que não tem o mesmo propósito. Deus vai começar a limpar seu caminho. Pastor, por quê? Porque Ele não quer que você só chore. Ele quer que você esteja agarrado com Cristo, no propósito de seguir em frente. Vai com ela, filha. Sabe o que é interessante? Que no texto, 3 vezes, Noemi vai chamar suas noras de filhas. Quantas vezes? Qual é a mãe que quer ver o mal da filha? Quantas irmãs são mães aqui? Olha quantas mães. Qual é a mãe que quer ver o mal da filha ou do filho? Ela está dizendo vai, mas está chamando de filha. Aquilo era um convite oculto. Ô filha, eu te amo tanto que eu não quero deixar você ir, fica do meu lado. Mas se for a sua vontade. Mas ao mesmo tempo ela te dizia assim, filha, o que eu tenho para frente é melhor do que você vai deixar para trás. Filha, o que eu tenho para frente é maior do que você vai deixar para trás. Filha, o que eu tenho adiante é muito maior daquilo que você nem imagina. É maior. Por isso que ela chama de filha. Há um convite oculto quando ela diz filha. E para quem não sabe, irmãos, o livro de Ruth é um livro simbólico. A simbologia de Ruth na representativa da igreja e de Boaz na pessoa de Cristo. Quando elas resolvem ir embora de volta à terra de origem de Noemi, elas sabem que vão ter que recomeçar do zero. E a melhor coisa, irmão, é quando a gente não sabe o que vai enfrentar. Porque a companhia de Noemi, a Ruth e a de Ruth e a Noemi, é uma companhia de pontos de interrogação. Elas não sabem o que vão encontrar pela frente. Porque tem gente que está do nosso lado só quando sabe, quando as coisas estão boas pela frente. Agora eu quero ver você achar companhia quando não se sabe o que vai acontecer. Eu quero ver você achar amigo quando não se sabe o que vai se encontrar no meio do caminho. Vambora? Vambora. E tem mais, o propósito é o mesmo, tá, sogra? Como assim, Ruth? Onde tu fores, eu não estou dizendo que eu estou indo atrás da senhora, Maria vai com as outras, não. Eu estou dizendo que eu estou indo, mas eu estou indo no mesmo propósito. Vambora? Então vambora. Onde a senhora comer, eu como. Onde a senhora dormir, eu durmo. Isso fala de peregrino. É como se um povo que estivesse na terra de Israel, peregrinando, mas aquela terra não era dele. E logo ele chegaria em sua terra de origem. E tem mais. Onde a senhora for enterrada, ali será o meu enterro. Vou ser enterrada ali também. Vambora? Vambora. Pastor, e aí? E aí que elas partem. Ao chegar na cidade de Belém de Judá, elas vão ser confrontadas a começarem do zero. Ruth olha para a sua sogra Noemi e diz assim, a senhora fica aqui. E eu vou ao campo respigar. Lembra que eu disse da tipologia que Ruth representa a igreja? Olha a primeira ação de uma igreja ativa. Ela vai para o campo. E sabe essa igreja aqui? Essa igreja está falando da juventude. Porque a jovem aqui é Ruth. A senhora é Noemi. Não tão jovem, porque a história diz que ela tem 40 anos de idade no texto. Mas quando ela chega na sua terra, ou na terra de sua sogra, ela diz assim, a senhora fica em casa, porque a senhora é mais idosa, e eu vou para o campo. E ela usa um termo que a Bíblia chama de respigar. Diga comigo, respigar. Pastor, o que é respigar? É colher sobras de um ceifeiro que já ia na frente. Como elas eram viúvas, a lei de Deuteronômio capítulo 25 dava a elas ao direito de colher, não do pé, mas o que estava no canto da terra. E respigar também tem um segundo sentido. A palavra respigar quer dizer, eu vou ver o que Deus preparou para mim. Se valer glória, fica à vontade. Só que só vai ver o que Deus preparou quem vai. Quem não vai, não vai ver. Vai ficar ou vai? Vai ficar ou vai? Vai ficar ou vai? Eu vou respigar. Eu vou ver o que Deus preparou para mim. Lá vai ela.
Alguém diz ser coincidência. O que, pastor? Ela parar justamente na terra de Boaz. Outros dizem ser cristocidência. E eu quero ficar com a segunda opção. Ninguém anunciou a ela o caminho da terra. Ela apenas foi seguindo respigadores que estavam no meio do caminho. E ela, sem querer, se dá na terra de Boaz. Naquela época, as terras eram marcadas e demarcadas tanto na entrada quanto na saída. Por quê, pastor? Porque o dono da terra mostrava que aquela terra tinha dono. A terra ainda tem dono. E ela foi marcada com o sangue que escorreu na cruz há 2000 anos atrás. A terra tem dono. Quando ela passa por uma placa gigantesca, e lá estava escrito assim, ó, essa terra pertence a Boaz. Quando ela chega naquela terra, ela chega com um cestinho e vai colocando dentro daquele cesto espigas de milho murcha. Como que estava a espiga de milho? Murcha. Só tem um detalhe aqui, você vai começar a entender tudo. Até para colher o que se caía no canto da terra, tinha que pedir permissão ao dono da terra. Só que a informação do texto do capítulo 2, do capítulo 3, que o dono da terra não estava em casa, mas o encarregado dele estava. Isso nos remete a João capítulo 16. Porque Jesus subindo em ascensão, alguém diz assim, Senhor, o Senhor vai nos deixar aqui sozinho? Ele disse, sozinho não, eu rogarei ao Pai que deixe o encarregado aí embaixo. E esse encarregado, ele tem o compromisso de consolar vocês nas horas mais difíceis. Ele será o vosso consolador. O dono não está, mas o encarregado. Quando Ruth chega na terra de Boaz, escuta isso. Ela vai à procura do dono da terra, o dono não está. O encarregado se identifica, uma espécie de entrevista acontece. E ela diz assim, olha, eu sou moabita, sou estrangeira, peregrina, e peço permissão para respigar nessa terra. O encarregado olhou e disse, permissão concedida. Pouco tempo mais tarde, sabe quem chega? O dono da terra. Ele não está, mas vai vir. Eu vou repetir isso, só meia dúzia pegou. Ele não está, mas daqui a pouco, e não demora, ele chega. Ele chega porque essa terra é dele. Quantos estão preparados para a chegada dele? Ele vem, ele vem. Quando ele chega, ele avista a moça, pastor Ezequias, que é diferente entre todas. Porque sábios dizem que até a forma dela colher era diferente. As mulheres que colhiam naquela época, colhiam abaixando o seu corpo em direção ao feixe de milho, de trigo, e levantavam. E nesse abaixar, elas mostravam a parte da canela, de trás, e da coxa. A Ruth, até para colher, ela tinha delicadeza e postura. Ela abaixava até que os seus vestidos cobrissem a planta dos pés. Quando o Boaz chega, ele não fala nada. Ele está vendo que umas se abaixam de um jeito e somente ela. Quando ele olha para o abaixar de Ruth, ele chama o encarregado da terra, que já tinha feito a entrevista. O encarregado, vem cá. Vem cá, pastor Claudinho, com todo respeito. Encarregado, vem aqui. Eu vi que essa moça aí, ela se agacha diferente. O comportamento dessa jovem é diferente das outras. O que me chama a atenção dela não é a roupa moabita, mas é a forma que ela colhe o efa de trigo. Quem é essa moça? O encarregado já sabia porque tinha feito a entre. O encarregado já sabe quem é você. O encarregado olhou e disse, senhor Boaz, chefe, ela é moabita e a história dela é o seguinte. Ela veio para cá porque o marido dela morreu e ela acompanhou a sogra que também perdeu o marido. Quando ele ouviu essa história, eu disse, que moça diferente.
encarregado, faz o seguinte: não deixe ela se apartar da minha terra de forma alguma. E o encarregado olhou e disse assim: eu faço o que, senhor? Ela não quer trigo? Vamos dar trigo para ela. Chama os semeadores e os segadores propositalmente. Joguem espigas de milho boa, porque ela vai achar que é ela que está colhendo, mas na verdade... é como se o dono da terra tivesse chamado o encarregado e dissesse assim para ele assim, ó: faz o seguinte, se a gente não agir rápido, ela vai encher o cesto e vai... porque tem gente que só vem aqui encher o cesto e depois... ele não quer que você só saia de cesto cheio. Ele quer que você permaneça na terra. Obrigado, pastor. Vamos fazer o seguinte: jogue propositalmente espigas de milho boa. E aí ela vai achar que a sorte está com ela. Mas na verdade, somos nós que estamos preparando a colheita para ela. Lá vai a Ruth. Coloca trigo de um lado, coloca milho de outro lado. E de repentemente... o cesto começa a mudar de fruto, porque propositalmente o dono da terra disse para preparar os melhores frutos e colocar no chão. E chega um ponto do caminho que ela olha para o cesto e diz assim: peraí, tem um pouco de espiga de milho murcha, mas também tem um pouco de espiga de milho boa. Então eu tenho a escolha de tirar do meu cesto o que não. Deus te trouxe aqui hoje para pôr algumas coisas fora do teu cesto hoje. Eu vou profetizar isso, concretizando naquilo que Deus tocou no meu coração. Se prepare, porque esta noite é noite de tirar coisas velhas e murchas de dentro do teu cesto. Quem pode adorar, você não volta para casa do mesmo jeito. A escolha de levar para casa o que presta ou não é sua. A Ruth olha para o cesto, vê espigas de milho boa, vê espigas de milho murcha. Quando de repentemente a escolha: preciso tirar do meu cesto as espigas de milho murcha para que sobre espaço para as espigas de milho boa. Quando passa-se um período em que ela conhece o dono da terra, o texto diz, e vocês vão começar a entender tudo, que era próximo da hora da refeição. Hora da refeição. Aí Boaz olhou para ela e disse assim: chega para cá. Se achegue até a mim, está escrito, se achegue até, porque só come quem está perto. Propositalmente pergunte a alguém que está do seu lado assim: está longe ou está perto? Só come quem está perto. Pastor, sair com fome é porque está longe, meu filho. Não é o culto que está gelado, não é os músicos que são ruins, não é o tocador que desafinou. É porque você não estava perto o suficiente para comer. E só come quem se achega. E Deus está te chamando para perto hoje. Tem comida para quem estiver perto. Quem pode adorar, tem comida para quem estiver perto. Se achegue, Ruth. Se assente. Boaz dá para ela comida. Boaz dá para ela vinagre para resfriá-la por causa do sol causticante. Ela se assenta e ele diz assim: moça, ô jovem, eu tenho uma proposta para você. Seu cesto já está cheio, não já? Mas eu não queria que você só enchesse o cesto, eu queria que você ficasse aqui comigo. Se não der glória, não pegou, porque Boaz diz assim: a proposta que eu tenho para você é o seguinte: se você ficar aqui comigo na minha terra, a primeira proposta é: eu lhe ofereço proteção. Aqui dentro na minha terra, ninguém põe a mão em você. Aquilo despertou o coração de Ruth. Ele disse: calma, porque eu tenho mais uma. Aqui na minha terra, você não precisa ir buscar água como você faz na sua. Porque era serviço das mulheres ir até o poço com cântaro e buscar água. Quando era a época de colheita, os homens já sabiam que tinham que deixar a água preparada na hora da sede. E as melhores águas eram de poços longe. Boaz disse assim: vamos deixar a água perto, porque o poço é longe. Boaz orou e disse assim: moça, aqui na minha terra, além de proteção, quando você sentir sede, não precisa ir buscar água longe. Ela disse: o que eu faço então? É só fazer assim, ó.
nós mandaremos servir água na sua mão. Aqui dentro tem proteção e tem água. Aqui dentro tem proteção e tem água. Aqui dentro tem proteção e tem água. Aqui dentro tem proteção e tem água boa, Ruth. Não é qualquer água, é a água do melhor poço. Aqui dentro tem. Ela diz assim: puxa, a proposta é boa, mas eu preciso em casa avisar a minha sogra. Quando ela volta para casa, a informação do texto diz que ela tem 1 efa de colheita. Pastor, 1 efa é o quê? Era uma medida de peso da época. Aproximadamente de 20 a 22 quilos de colheita no cesto. Quando ela chega em casa, a sogra, senhora Noemi, olha para aquele cesto e diz assim: Ruth, que tanta espiga de milho boa é essa aí? Se o que tem para nós é só o que está no canto da terra, é aquilo que não serve para os outros, é que vem para a nossa mesa. Mas eu estou olhando para o seu cesto e estou vendo que a coisa aí está boa. Onde é que você estava? Sogra, eu não sei como, mas eu fui parar em uma terra boa. Era tão boa que quando deu a hora do almoço, o dono daquela terra olhou para mim e disse: se achega a mim, porque é hora de comer, é hora de comer. É mesmo, Ruth? É, e tem mais. Ele disse que se eu voltar amanhã, enquanto eu estiver na companhia dele, ninguém põe a mão em mim. Lá tem proteção. E tem mais, sogra. Ele disse que quando a gente sentir sede lá, na terra dele, não precisa a gente ir até o poço buscar água. É só levantar a mão que ele manda servir na mão. Puxa, que terra boa, Ruth. Você lembra o nome do dono dessa terra? Ele disse: me lembro. O nome dele é Boaz. Como que é o nome dele? Sabe quem era Boaz? Um parente de Noemi, que segundo a língua hebraica é chamada de Gaal. Gaal é o mesmo que dizer remidor, pagador de uma grande dívida. Se valer glória porque pegou. Nós não tínhamos condições de pagar a dívida, mas ele... Eu vou deixar você dar glória a Deus, porque você não ia ter condições de pagar essa dívida, mas ele foi lá e disse: eu pago, eu pago. É o Gaal, o remidor, o pagador da dívida chamava-se Boaz. Ô Ruth, vem cá, filha, esse moço é nosso parente. E pela lei de Moisés, ele é obrigado a pagar a dívida que é nossa. Espera aí, Ruth. Não queres tu ficar bem? Ela disse: é lógico que eu quero. Então volta lá amanhã, porque amanhã é o último dia da colheita. E ele vai estar lá no campo. E não vai se apartar até que amanheça o dia. Pastor, por quê? Porque era costume isso. Como o sol do dia era causticante, todo segador esperava a hora da noite para separar a casca da semente. Pegava-se uma ferramenta, uma espécie de tridente, e na brisa suave da noite jogava aquela colheita para cima, e o vento fazia a separação do que era casca e do que era... O vento se encarrega de separar o que é casca e o que é semente. Então você vai lá, pede ele em casamento. Permita-lhe minha simplicidade. Eu precisava de um jovem aqui, pastor Claudinho, com todo respeito para a gente terminar. Escolhe um jovem para mim. Um jovem, um moço. Pode chamar pelo nome alguém? Pode ser o tecladista? Então vem cá. Quem mandou você parar de tocar? Permita-lhe minha simplicidade, tá, gente? A Noemi olhou para Ruth e disse assim: ó, você não quer ficar bem? Ela disse: quero. Então vai lá, porque ele vai estar na eira hoje. Vai lá e pede ele em casamento. Quando Noemi deu o conselho, ela já virou as costas e já foi indo alegre. A Noemi falou: não, sua filha, vem cá. Onde você está indo? Aí ela disse: estou indo me encontrar com ele. Fala. Não, mas não dá para ir assim não.
esse encontro tem que ter preparativos. Porque você não vai encontrar a vizinha, você não vai encontrar o cunhado e nem a colega, você vai encontrar o dono. A Ruth olhou e disse: o que eu faço, sogra? A sogra olhou e disse: primeiro passo é esse, o versículo 3 do capítulo 3. Lava-te. Numa linguagem de jovem, Noemi olhou para ela e disse assim: vai tomar banho. Vai. Tomou e voltou. Vem. É aquele banho do frio. Quando ela volta, Noemi olhou e disse: que é isso, filha? Ela disse: tomei banho. A senhora não pediu para eu tomar banho? Sim, mas pôs a mesma roupa. Que adianta a gente se lavar aqui hoje lá fora pôr a mesma roupa? Deus te trouxe aqui para te dizer: se prepare para um banho, mas se prepare para trocar as vestes. Um novo tempo vai começar. Quem pode adorar? Ela foi trocar roupa, mas volta aqui. Tomou banho e trocou a roupa. Quando ela toma banho e troca a roupa, a Noemi olha para ele e diz assim: ó, tem mais um detalhe, filha. Passa perfume. Parece engraçado isso, mas eu quero trazer você para dentro da mensagem. Noemi olhou para ela e disse assim: ó, unge-te. Ela disse o quê? Essa unção aqui não era unção com óleo da cura. Era unção com especiarias aromáticas. Se valer glória, fica à vontade. É como se Noemi estivesse dizendo assim para Ruth: quando você chegar lá perto do dono da terra, você não vai ganhar ele pelo visual, mas vai ser pelo cheiro. Ela passou perfume. Quando ela vai indo, a Noemi olhou para ela e disse assim: não precisa voltar não, mas escuta de longe mesmo. Quando você chegar lá, não encosta na cabeça, não chega perto dos ombros, não abrace a cintura, não chegue perto da coxa, não chegue perto dos joelhos ou das canelas. Ela disse: sogra, eu chego como? Ela disse: já chega abraçando o pé dele. Já chega abraçando o pé dele. Entra, mas entra por baixo. O encontro não pode ser você entrando por cima. Só vai se encontrar quem entende que o encontro, a entrada é por baixo. A entrada é por baixo. É por isso que num culto como esse, você tem que descer lá embaixo. Esquece de quem está do lado, porque quanto mais baixo você descer, mais perto dele você fica. Quem pode adorar? Já vou terminar, mas escuta isso, pastor. Ela foi? Foi. Quando ela chegou lá, o relógio do texto diz que era meia-noite. Que hora que era? Mateus 25, o encontro foi que hora? Meia-noite. E ela tinha prometido para a sogra: vou fazer do jeito que a senhora falou. Tudo quanto me disseres, farei. Quando ela chegou na eira, ela já abraçou o pré. Pegou os pés, abraçou, porque ela entendeu que a entrada não é. A entrada é. Por isso que tem gente que entra no culto e não sente nada, quer entrar por cima. Até para dar glória é um glória ético. Glória a Deus. Agora que quem quer se encontrar com ele, desmancha a maquiagem. Quem quer se encontrar com ele, desce do salto. Quem quer se encontrar com ele, não está nem aí se a gravata desmanchou ou a camisa abarrotou. Ela vai descer, porque sabe que quando chegar lá embaixo, ela vai se encontrar com ele. Deixa eu ver quem veio se encontrar. Deixa eu ver quem veio se encontrar.
Quando ela chegou lá, ela abraça o pé. Quando ela abraça o pé, ele acorda assustado e pergunta: quem é você? Ela disse: eu sou Ruth, a sua serva. É quem? Ruth, a sua serva. Sabe o que Boaz fez? Ele pegou a sua capa e fez isso aqui, ó. Como se ele estivesse dizendo assim: pelo fato de você ter chegado por baixo, eu coloco a minha proteção sobre você. A partir de agora você tem dono. A partir de agora você tem companhia. A partir de agora não é você que vive, mas sou eu que vivo em você. Eu sou teu dono. Eu vou fazer até você entender o que está acontecendo aqui hoje. Não dá para fugir mais. Ele jogou a capa em você, meu filho. Pastor, estou com vontade de desistir, desviar, voltar para a balada, voltar para o funk. Você já está pego. Ele jogou a capa em cima de você e disse: sou eu que te comando. Eu não abro mão de você. Ó, Ruth, a partir de hoje eu sou teu dono. Só tem um detalhe: eu sou o remidor. Só que existe um mais próximo. Fique aqui até o amanhecer do dia. Quando amanhecer o dia, você vai para casa e eu vou marcar uma reunião de contrato com esse remidor. Quando amanhece o dia, ela está com efa de colheita, vai para casa, e quando ela está assim, aparece o remidor que era dela por direito. Boaz olhou e disse: lembra do remidor que te falei? Aí está ele. Preciso de um obreiro aqui para terminar. Vem cá, todo respeito. Olha o remidor de direito. Boaz chamou ele e disse assim: amigão, vem cá. Essa família aqui é a sua responsabilidade, hein? Você tem que pagar a dívida dela, do marido dela, das noras dela. E tem um detalhe aqui: a moça é bonita, só que se você assinar o contrato para levar ela, vai ter que levar a sogra. Quando ele olhou para Ruth, ele se alegrou, mas quando ele olhou para Noemi, você sabe de uma? Pode remir você. Só tem... Me permita a simplicidade, irmãos. Me permita a simplicidade, eu sou simples. Era lei na época, era o quê? O contrato era feito mediante a um ato. Está no texto. Pastor, que ato era esse? Permita a simplicidade, pastor Ezequias. Pastor, está na Bíblia, pode ler o texto. Quem não quisesse o contrato de remissão tinha que tirar do pé e entregar para o próximo que iria remir. Tem chulé não, pode pegar. Não vai querer não? Ele tinha que tirar do sapato, aliás, do pé, o seu, para ele não tirar, eu tirei o meu. Então ele ia entregar para mim o sapato que era, entrega para mim o sapato. É como se ele tivesse dizendo assim: eu vou dar o direito para você pisar numa terra que por direito seria minha, mas como eu estou te dando o sapato, a partir de hoje ela vai ser. Tem um grande detalhe aqui, a gente já termina. Todo ato do contrato de remissão era sempre feito na praça da porta da cidade, diante das testemunhas. Como assim, pastor? Não era somente passar o sapato e dizer assim: ó, eu estou passando a responsabilidade para você. Não, tinha que ter testemunha e tinha que ser na porta da cidade. Pastor, o que isso tem a ver com Cristo? Quando Jesus foi pego pelos soldados pretorianos, ele tinha apanhado. A história diz que 470 cortes se abriu no corpo de Jesus. As maiores feridas foram 5, a das mãos, a dos pés e a da lança do soldado que furou a costela. Colocaram a cruz nele e ele está indo em direção ao Gólgota, que era o lugar da caveira. Detalhe: o lugar aonde Jesus foi crucificado não era dentro da cidade,
era fora. E para quem não sabe, Jerusalém estava aqui e o Gólgota estava de frente. Na frente da porta da cidade. Pastor, por quê? Se não der glória, não pegou. Porque lá na cruz, ele vai assinar o contrato. Não era na porta da cidade. O Gólgota é na frente da cidade de Jerusalém. Só que não vai ser um contrato de sapato passado, mas de sangue. Quando Jesus, em 7 palavras ditas por ele na cruz, ele diz a última, que é tetelestai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que naquela hora ele pegou a cédula. Tem uma caneta, pastor? E aqui estava escrito: perdição eterna. A caneta era a cruz. O sangue era a tinta. E a cédula que nos condenava o sangue. Quando o diabo procurou teu nome lá, estava manchado de sangue. O contrato foi assinado. Ele te comprou. Ele te comprou. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui nessa noite. A proposta de Deus para esse culto é: vai chorar a beijar ou vai chorar e agarrar? Pastor, por quê? Porque já foi pago. Não é você mais, é Ele em você. Pode chorar, moço. Eu vou dar 10 segundos para você sentir uma presença que começa a te renovar de dentro para fora. Deus está dizendo para alguém: eu estou assumindo a responsabilidade da tua vida hoje. Não é você mais, é Ele. Pastor, e aí? E aí que ele assina o contrato. E eu termino dizendo a sua última palavra. Porque antes de inspirar a última vez, ele diz assim: tetelestai. Está consumado. O está consumado é isso aqui, ó. Você tem 2 escolhas na noite de hoje: chora, beija e vai embora. Chora, agarra e fica. Ou você chora, beija e vai embora, ou você chora, agarra e permanece. Todo culto tem uma proposta, e a proposta de Deus para a noite de hoje é: fica de pé. Calma. Só quem chorou e vai agarrar agora. Pode chorar, moça, fica à vontade. Tem uma presença de Deus aqui no nosso meio. Eu vou fazer uma oração de 30 segundos de relógio. Eu vou te pedir apenas 3 coisas, simples, porém objetivas. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos aonde você está agora. Feche os olhos. E levante uma de suas mãos o mais alto que você puder. Isso. Levante. Aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer como no tempo antigo. Nos tempos antigos, para sentir Deus não precisava de muita coisa. Para sentir Deus em um culto como esse, era só abrir a boca e começar a dizer assim, ó:
Glória, 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 glória. Quando glória cansava, trocava para aleluia, aleluia, aleluia. Até que se fosse cheio de Deus, aquela pessoa não parava de adorar. Eu vou te dar 30 segundos para você dizer glória, aleluia constantemente. Vai dar vontade de chorar. Mas Deus não quer só que você chore, Deus quer que você agarre. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus até você ser cheio. Aí aonde você está a partir de agora. Vai. Mais alto. Eu vou te dar 30 segundos para você sentir essa presença. Eu vou te dar mais 15 segundos para você sentir essa presença que te envolve. Chora, agarra, chora, agarra. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Que é isso, Jesus? Meu Jesus do céu. Tem gente chorando aqui na frente. Eu estou vendo gente chorando na galeria. A dívida foi paga. Você não deve mais nada. Aleluia. Aleluia. Que presença é essa? Pode chorar, moça. Pode chorar, moço. Que isso, Jesus? Meu Jesus do céu. Eu vou tomar o meu assento aqui agora. Mas debaixo dessa glória que nós estamos sentindo, é agora a decisão de quais frutos vão ficar dentro do seu cesto. Eu queria perguntar, aonde é que está a primeira pessoa, o primeiro jovem, que beijou, chorou e foi embora, mas a sua escolha hoje é chorar e ficar. Pastor, eu estou afastado, mas eu entendi a proposta de Deus no culto de hoje. Pastor Ulisses, eu não saio desse culto sem antes voltar para Jesus. Eu não saio desse culto sem antes me reconciliar com Cristo. Eu vou te convidar a levantar uma de suas mãos, porque essa igreja vai orar por você. Aonde é que está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus agora? Agora. Tem alguém? Cadê? Me ajuda aqui, vem. Aonde é que está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Já está vindo aqui na... Se eu fosse você, eu abria a boca para adorar. Se eu fosse você, eu abria a boca para adorar. Vem aqui na frente, moço. Traz ele aqui na frente do altar. Tá chorando, ó. Olha o que Jesus está fazendo aqui hoje. Se eu fosse você, eu abria a boca para adorar. Olha o que Deus está fazendo aqui, ó. Ele não quer quem chore, quem beije e depois vai embora. Ele quer quem chore e agarra para ficar. Cadê o segundo? Mais um. Mais um para Jesus. Mais um para Jesus. Que isso? Já está chorando, ó. Ó. Jesus está salvando vidas aqui hoje. Que é isso, gente? Que glória é essa? Cadê a terceira pessoa que quer voltar agora? Eu vou te dar 1 minuto para você sair e vir. Vem, tá vindo mais. Tá vindo mais.
Tá vindo mais. É noite de salvação. Que é isso? Cadê a quinta pessoa? Jesus está te chamando. Sai da galeria, vem. Cadê você? Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. É noite de salvação. O céu é o meu lar. Tá vindo mais uma. Mais o céu uma. é minha Volta, morada. Jesus. Volta, Jesus. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. Que presença é essa? O céu é o meu lar. O céu é minha morada. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê a sexta? Mas quando foi, fez sua promessa. A sexta chegou aqui na frente. Que viria A sexta nos já buscar. tá aqui na frente. E eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para Cadê a o meu sétima? lar. Sou sua Mais noiva uma. apaixonada. Eita Deus! Olha só como é que vem, ó. Aguardo sua chegada. A oitava tá chegando aqui na frente. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. Que é isso, Jesus? O céu é o meu lar. Eita Deus! O céu é minha morada. É noite de salvação. Mas volta logo, Jesus. Olha o que tá Tenho acontecendo aqui na saudade frente, de casa. O céu tá é o acontecendo meu aqui na lar. O céu é minha morada. Que presença é essa, pastor Claudinho? Jesus está chamando mais alguém, vem. Cadê você que saiu? Ele está te chamando de volta para casa. Cadê você? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê você? Jesus está te chamando. Tá vindo mais. Tá vindo mais. Maranata. Mas volta logo. Que isso? Que isso? Olha lá como é que tá chorando, ó. Olha como é que chora aqui na frente. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Chama ele, diga: volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. Meu Deus. O céu é o meu lar. Que presença O é céu é essa? minha morada. Eu vou tomar o meu assento. O noivo vem. Olha o que Deus tá fazendo aqui na Ele frente. vem pra buscar a noiva. Ainda dá tempo de você E a vir. adornada está Ainda dá tempo de você preparada vir. para subir ao céu em glória. Jesus está renovando O vidas. noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva. Que a adornada está preparada É noite de salvação. para subir ao céu em glória. Jesus está salvando vidas aqui hoje. Que presença é essa? O noivo vem. Olha o jovem chorando aqui na frente. Vem, Olha a moça chorando aqui na frente. ele vem. Aleluia. Chama ele. Vem,
12 vidas para Jesus. Vem me leva pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Que noite foi Tenho essa? saudade de casa. Que presença é essa? O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Gente, eu preciso encerrar. O céu é o meu lar. Eu fui informado que tem 11 vidas aqui. O céu é minha morada. Será que tem mais alguém que quer voltar para Jesus ainda? Na galeria, do meu lado direito, olha que presença de Deus aqui nessa casa. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Cadê a 12ª pessoa? Tá aí? Pastor, eu estou sem força. Eu estou sem ânimo. Jesus vai ser a força que você precisa. Você só precisa dar um passo hoje. Cadê a 12ª? A 12ª está aí? Lá na galeria, lá atrás. Mais alguém? Eu não vou insistir mais. Nós temos 11 vidas aqui na frente. 11 vidas reconciliando, aceitando Jesus aqui na frente. E não sou eu quem disse, é a Bíblia. A Bíblia diz que esse é o único momento que os anjos param de dizer santo e fazem festa no céu. Chegou mais uma aqui, ó. Chegou mais uma. Vamos combinar um negócio para a gente terminar? Eu vou dizer assim, ó. 12 vidas para Jesus. Se no céu tem festa, na igreja também tem que ter. Você vai prestar a Deus a maior adoração que você prestou ainda essa noite. O seu maior glória, o seu maior aleluia. Porque se tem festa no céu, tem que ter festa na igreja. Vamos lá? Tem mais gente chegando, ó. Treze vidas para Jesus. No 3 você faz festa. Volta logo, Jesus. 2. Leva pra casa. Já começou aqui. O céu é o 3. meu lar. 13 almas pra O céu Jesus. é minha morada. 13 almas. Mas 13 almas pra Jesus. Tenho saudade Que de isso? casa. Que é isso? O céu é o meu lar. Olha quanta gente chorando. O céu é minha morada. Pastor Claudinho, pastor.